Olá, eu sou Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e hoje eu vou falar um pouco sobre exercícios em jejum. Como o próprio nome diz, exercícios em jejum são exercícios que a gente faz sem ter comido nada antes. A maioria dos estudos que analisaram esse tipo de exercício analisaram com jejum entre 8 e 12 horas. Mas qual é o objetivo de fazer exercício em jejum? Teoricamente, se a gente tem menos carboidrato no nosso organismo, que é o caso após ficar tanto tempo sem comer, a gente acaba utilizando mais gordura como fonte energética. Isso realmente foi comprovado. Essas análises para a gente identificar o quanto de nutriente está sendo utilizado, eles são feitos através do quociente respiratório. O nosso quociente respiratório ele varia de 0,7 a 1,1, sendo que valores próximos de 0,7, exercícios feitos com quociente respiratório com valor próximo a 0,7, utiliza praticamente só gordura. E exercícios feitos com quociente respiratório próximo a 0,1 parte do pressuposto que utilize apenas carboidrato como fonte energética. Nos estudos que eles fizeram em jejum, o mesmo exercício, quando a pessoa está em jejum, o quociente respiratório dela ficaria por volta de 0,8. E quando ela está alimentada, ele vai para 0,9. Ou seja, essa diferença de 0,1 no quociente respiratório representa por volta de 40% a mais de utilização de lipídio, de gordura como fonte energética. Parece bastante, mas se a gente considerar em 1 hora de exercício, a gente vai gastar aproximadamente de 10 a 15 gramas a mais de gordura durante aquele exercício se a gente estiver em jejum, comparado a não estar em jejum. Então, esses 10 a 15 gramas de gordura, eles são facilmente gastos em outra situação, em outra oportunidade. Então, não necessariamente o exercício em jejum vai fazer você perder gordura ou emagrecer. Mas como a gente deve fazer isso? O exercício aeróbio em jejum, ele deve ser feito em intensidade leve a moderada. O que significa intensidade moderada? No máximo, você vai ficar levemente ofegante, tá? Num modo que ainda seja possível conversar, embora esteja ofegante, ou com uma intensidade de frequência cardíaca por volta de 65% a 70% da frequência cardíaca máxima. Trabalhar em alta intensidade no exercício em jejum, ele vai evitar utilizar a proteína como fonte energética. Então, quando a gente aumenta muito a intensidade e não tem carboidrato disponível, a gente vai acabar utilizando a proteína para transformá-la em glicose através do processo de gliconeogênese e vai utilizar a glicose então como fonte energética, junto com a gordura. Se essa proteína vem da massa muscular, é muito provável que não, exceto se a pessoa tiver em uma dieta muito restritiva. Essa proteína deve vir da sua alimentação mesmo, da quantidade de proteína que você ingeriu, que estava circulante, e que ao invés da construção de massa muscular, você vai utilizar ela como fonte energética. Agora eu vou passar algumas orientações de como você pode fazer esse aeróbio em jejum. Ele é recomendado que se faça de 2 a 6 vezes por semana, em intensidade leve e moderada, de 20 a 45 minutos ou até 1 hora, dependendo do tempo que você tiver disponível e se você já tiver acostumado a fazer isso. Você pode ingerir café, mas sem leite e sem açúcar, só o café mesmo. Ele provavelmente vai te dar mais disposição e talvez até acelere um pouco o metabolismo para esse tipo de exercício. Quem estiver iniciando nesse processo de exercício em jejum, é recomendado que faça 20 minutos apenas e começar com 3 vezes por semana, para o organismo ir se adaptando e para você mesmo ir conhecendo o seu próprio corpo e ver como é que ele vai reagir a essa situação de exercício em jejum. Se for possível, após o exercício, mantenha o jejum por mais 30 minutos a 1 hora para que o EPOC, ou seja, o gasto calórico, o gasto energético após o exercício, também se beneficie desse quadro de jejum, de pouca glicose e acabe utilizando mais a gordura
para recuperar essa energia gasta durante o exercício. O exercício em jejum também pode ser feito com exercícios intervalados, como, por exemplo, uma aula de spinning ou alguma coisa desse tipo. Não é altamente recomendado que se faça exercício de alta intensidade em jejum, porque para evitar crises hipoglicêmicas e utilização de proteína como fonte energética, como eu já comentei. De qualquer maneira, ainda assim, tem muitas pessoas que fazem HIIT em jejum e se você tiver realmente interesse de fazer isso, eu também vou passar uma sugestão de treino. É importante antes do HIIT você fazer um bom aquecimento por volta de 10 minutos. Então, e o treino intervalado pode ser feito da seguinte maneira. Pode fazer 8 tiros de 30 segundos com intensidade próxima da máxima, por volta de 90, 95% da velocidade máxima, na esteira, ou no elíptico, ou na bicicleta, e descansar por volta de 1 minuto entre esses tiros. Quem estiver começando e quiser fazer HIIT, ainda assim, eu recomendo que faça só 3 ou 4 tiros no primeiro dia, e conforme vai percebendo e vai sentindo o seu corpo, aumentar essa quantidade de tiros conforme o tempo vai passando. Após esses tiros, claro, continue fazendo um pouco de aeróbio, mais uns 10 minutos, em baixa intensidade, para voltar ao estado normal. Ainda nessa questão de depleção de carboidrato, de ter pouca glicose para utilizar mais gordura, existe outra estratégia para tentar criar esse quadro, que é realizar um exercício de alta intensidade, por exemplo, pode ser até mesmo um HIIT, ou uma aula de bike com alta intensidade, e após esse exercício, começar a fazer um exercício por mais 20, 30 minutos em baixa intensidade. A ideia é gastar toda a fonte energética, todo o glicogênio durante esse exercício inicial em alta intensidade e se usufruir desse quadro de não ter carboidrato e começar a utilizar a gordura na segunda parte do treino, nesses 30 minutos de intensidade baixa moderada. É isso. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, escreve aqui embaixo, mande uma mensagem. Se você gostou, curta, compartilhe, marque seus amigos, se inscreva no nosso canal e até a próxima.